Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 10 de dezembro de 2025, meado para o finalzinho de uma manhã de quarta-feira, portanto, estou voltando aqui para trazer os bastidores e atualizar, né, o cenário, o iminente cenário político e geopolítico, geoeconômico de nosso país, notadamente das últimas decisões que vêm sendo deliberadas, né, nas últimas semanas pelo Congresso Nacional bicameral composto pela Casa Baixa com 15 e 13 deputados federais, adicionado de mais 18 que aprovaram, e a Casa Alta, né, dividido pelo H de humanismo, a saber, o Senado Federal, considerado como uma casa revisora, com 81 senadores, a Casa Baixa, com 15 e 13 deputados federais, mais 18 que aprovaram, representando o povo, e a Casa Alta, a saber, o Senado Federal, com 81 senadores, representando os 26 estados e o Distrito Federal. E, de acordo com a Constituição Federal, o nosso Congresso, não obstante ser considerado bicameral, ou seja, composto pelas duas casas, mas quando esse mesmo Congresso delibera acerca de PEC, ou seja, projeto de emenda à Constituição, cujo quórum é maior do que para aprovar PL, para aprovar as demais normas infraconstitucionais, mas quando se trata de PEC, aí reúne-se as duas casas, e essa casa que é bicameral se torna uma casa unicameral, ou seja, presidida pelo presidente do Senado, que por sua vez também é o presidente do Congresso. Mas hoje estou voltando aqui, desde já dando as boas-vindas ao primeiro canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões, para trazer os bastidores e atualizar o atual cenário político de nosso país. Hoje ficarei mais adestrito ao âmbito local, ou seja, nossas questões internas, notadamente no que vem sendo deliberado nas últimas semanas pela Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, pela LEGE, pelo Congresso Nacional, em diversas pautas, né? E não à toa foram sancionados, o presidente Lula sancionou o projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e de forma progressiva para quem ganha até 7.350. Não obstante, só vigia, ou seja, só passar a valer a partir de 1º de janeiro, mas já fora sancionado. E dentre estas e diversas outras, né, temáticas que o Congresso e o Supremo vêm deliberando, e o Poder Legiferante, no decorrer da semana passada para cá, o mundo pôde observar a prisão do presidente da LEGE, acusado de fazer parte, né, e de dar cobertura às organizações criminosas do Rio. E quando a gente fala em ALEGE, né, chama atenção a estrutura daquele prédio histórico, mas o fato é que no decorrer da próxima semana podemos observar a prisão do presidente da ALEGE, a saber, Sua Excelência Rodrigo Bacelar. Prisão esta feita pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da primeira turma, onde condenaram o ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, para quem muitos o chamam de mito. Mas a prisão decretada por Alexandre de Moraes em desfavor do presidente da LEGE, ou seja, de Rodrigo Bacelar, de acordo com o artigo 53, da Constituição Federal, teve que ser submetido ao crivo da respectiva casa, ou seja, dos parlamentares que compõem a LEGE. E de acordo com a previsão constitucional do artigo 53, em que pese,
os parlamentares, né, revogaram a prisão decretada, a prisão preventiva decretada por Alexandre de Moraes, o qual não deixou alternativa senão a de determinar o alvará de soltura de Rodrigo Bacelar. Não obstante, Alexandre de Moraes, na ocasião, ter sido pedagógico no sentido de estabelecer diversas medidas cautelares com base no artigo 319 do Código de Processo Penal, com base no artigo 312 do CPP e 319 do Código Penal, bem como apreensão do passaporte, limitação de final de semana e de sair à noite, multa por eventual descumprimento, dentre diversas outras medidas cautelares a fim, braceleta clássica, tornozeleira eletrônica. Não obstante, né, na qualidade de advogado constitucionalista, ter que entender, ter que dizer no ponto que, mesmo que Alexandre de Moraes em tese tenha, e é um direito e dever, deveria, para cumprir a Constituição, né, respeitar a decisão da ALERJ, como de fato respeitaram. Ontem mesmo já deferiram, né, e determinaram o alvará de soltura com diversas medidas cautelares, dentre elas tornozeleira, apreensão de passaporte e limitação, né, de horário. Mas o fato é que salta aos olhos, né, de acordo com respectivos autos processuais, fortíssimas possibilidades de Alexandre de Moraes, notadamente se o ex-presidente da ALERJ, que ainda não foi cassado, ainda é presidente afastado, descumprir qualquer uma dessas medidas cautelares, poderá ser revogada essa liberdade provisória e convertida em novas prisões preventivas, dentre diversas outras razões que os bastidores apontam aí, os autos processuais apontam, né, que também pode ser decretado novas prisões preventivas por força de novos fatos novos, né? Fiz aqui um trocadilho de uma ambiguidade. Mas hoje, dentre o presente assunto dessa prisão, né, do presidente da ALERJ, e agora foi revogada, né, por Alexandre de Moraes com a aplicação de diversas medidas cautelares, temos diversas outras pautas que iremos falar um pouco, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, mas antes, dou as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D, ou 3 Dimensões, ato contínuo, agradecendo aos novos inscritos e aos mais de 339 views, ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos, e ao final, sentir a vontade, diga de onde está a falar e deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, passo a comunicar de forma monocrática o subtítulo que irei reverberar, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam sentir o contrário. E é exatamente esta a razão pela qual passo a comunicar de forma monocrática, em tópicos, os itens e subtítulos que irei comentar, fazer breves comentários sobre a perspectiva técnica jurídica da dogmática constitucional e da dogmática penal, onde sou especialista, e sem fazer nenhum comentário de caráter eminentemente partidário, como já disse e venho defendendo em demasia, que não sou adepto de política partidária. E isso, contudo, no ponto, nem se diga que este que estávamos a falar não tem posição e não tem opinião própria. Ao contrário, estou ao lado da força normativa da Constituição, ao lado das leis infraconstitucional, a lei do ordenamento jurídico pátrio, da jurisprudência pacífica do STJ Supremo, da democracia, dos colorários
dos postulados da democracia, da legalidade, da legitimidade, da ética, da moral, à luz daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, pois Tiago é pedagógico em sede da nova eterna aliança, quando disse que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. Logo, como dizia Descartes, o grande iluminista, o grande racionalista, a inspirar a filosofia moderna, diz: penso, logo existo. Ou seja, quando digo que não sou adepto à política partidária, não significa em tese que eu não tenha partido, mas não tenho e não sou adepto de política partidária, pois por entender que a mesma é prejudicial e ela só gera discórdias, só gera extremismo. Sou adepto da força normativa da Constituição, dos princípios gerais de direito, dos princípios internacionais de direito, da força normativa da Constituição, da moral, da ética e daquilo que acredito como justo e certo à luz da lei de Deus e da lei dos homens. E é exatamente esta a razão pela qual digo que não sou adepto de política partidária, pois entendo que você não precisa, para defender nenhuma pauta, ser parcial, com A, com B, não obstante entender, por via reflexa, que essa parcialidade deve existir no que aduz a defesa da rigidez da força normativa da Constituição, do direito, da moral, da ética e dos bons costumes, que é assim que deve-se pautar a vida em sociedade, notadamente em um país cuja redemocratização, logo após 21 anos de regime militar, ainda se encontra jovem, com apenas 37 anos, depois da outra Constituição cidadã de 88. Mas hoje, inicio reverberando, informando sobre a sanção do presidente Lula da aprovação, do projeto de lei da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e para quem ganha de 5 até 7.350, de forma gradativa. O presidente sancionaram o respectivo projeto, passando o mesmo a vigir a partir de 1º de janeiro. Ou seja, a partir de 1º de janeiro, todas as pessoas que ganham até 5 mil estão isentas de pagar imposto de renda, e quem ganha de 5 até 7.750, não totalmente, mas de forma gradativa, com a alíquota reduzida. A segunda pauta a falar hoje é exatamente uma decisão da Lavra, do eminente ministro da Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência Gilmar Mendes, um dos decanos da casa, relator da ADPF, da lei de impeachment, que até então, essa lei do impeachment é de 1950, ou seja, mais de 75 anos, já fez 76 anos, e agora o Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria é do eminente ministro Gilmar Mendes, no decorrer da presente semana, deram a decisão monocrática no sentido de entender, e por que não dizer afastar, a legitimidade de qualquer do povo, ou seja, de qualquer pessoa poder protocolar junto ao Senado, que é a casa competente para abertura de impeachment de ministro do Supremo, conforme a lei de impeachment de ISE de 1950. E isso vem gerando toda uma celeuma, toda uma inquietação política no Congresso, nas duas casas, e não à toa já foram pautados na Casa Alta, ou seja, no Senado, criada uma comissão exatamente para tratar dos contornos e alcances de dada decisão. Não sei se por represália, mas aí estamos diante aqui em tese, uma decisão, não sei se é saudada ou se é tardia,
depois de 75 anos, pois a lei, né, objeto de deliberação no bojo da ADPF, da lei de impeachment, data de idos de 1950, e somente agora, depois de 75 anos, o Supremo deu o primeiro passo, notadamente na pessoa do relator, a saber, Sua Excelência Gilmar Mendes, para afastar a legitimidade de qualquer do povo para protocolar pedido de impeachment junto à Casa do Senado. Doravante, né, segundo esse voto monocrático, que ainda será objeto de deliberação pela respectiva turma, quiçá até mesmo pelo plenário, com os 11 ministros, que no caso só tem 10 agora, precisa ainda ser nomeado novo ministro, que for aí, o atual presidente indicou Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, ministro, né, considerado agora ministro da AGU. Alcolumbre havia pautado para hoje a sabatina do mesmo, mas a semana passada, não sei se foi em represália essa decisão do Supremo em tirar a legitimidade de qualquer do povo e até mesmo do Senado para abrir impeachment de forma indiscriminada, segundo o Supremo. Essa é a razão pela qual o Supremo, né, vem alegando que existem diversos pedidos de forma indiscriminada protocolados na Casa do Senado contra o ministro do Supremo. E aí, provisoriamente, né, no bojo dessa decisão monocrática da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, que é decano hoje da Casa, ele entende que somente, repita-se, somente o Procurador-Geral da República, na pessoa de Sua Excelência Procurador-Geral Paulo Gonet, tem legitimidade para protocolar pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. E aumentou o quórum, que antes era por maioria simples e agora é por maioria absoluta, ou seja, 2/3, maioria qualificada, 2/3. Qualificou o quórum, né, aumentou o quórum para aprovação e tirou também, né, a legitimidade de qualquer um do povo. Isso entendo que pode ter feito a simetria do artigo 103, né, onde prevê os legitimados a entrar com as classes ações objetivas, que é as ações ADI, a ação por omissão, a DPF, ação cautelar, ação direta de constitucionalidade, né? Ou seja, o rol, né, começando pelo Procurador-Geral da República, mesa do Congresso e outros, né, aqueles que estão lá taxativamente no rol, partidos políticos com representatividade, né, e alguns até, por exemplo, os amigos curios, dependendo da temática, né. Então entendo que a exemplo, né, e a simetria, por simetria do que existe hoje no artigo 103, onde prevê um rol taxativo, não obstante ter sido mitigado, né, e o próprio Supremo admitiu ou admitira outros legitimados para entrar com as classificações objetivas, né, de controle de constitucionalidade, a DPF, a ADI, ação por omissão, ação cautelar e etc. Mas entendo que o Supremo, se referendar essa decisão monocrática do eminente ministro Gilmar Mendes, fará por simetria ao artigo 103, onde prevê o rol taxativo de legitimados para entrar com as classificações de controle de constitucionalidade de forma concentrada e abstrata. Então, sobre essa premissa e sobre essa perspectiva de fato, valor e norma, entendo que, com base nessa dinâmica que já existe à luz do artigo 103 da Constituição Federal, né, onde prevê um rol taxativo, né, de pessoas que podem entrar com as classificações objetivas de constitucionalidade, por via reflexa, não é nem um pouco demasiado no ponto de entender que, para não banalizar, né, e não permitir de forma indiscriminada qualquer pessoa pedir um pedido de impeachment,
E aí os próprios defensores, né, desta tese sustentam que isso feriria, né, a forma de essa lei do impeachment de 1950 fere e julga de morte o princípio da vitalicidade dos ministros, que todo juiz, seja ele de piso ou seja de primeiro grau, quando passa no concurso, né, de ingresso na magistratura, a partir de 2 anos de estágio probatório, ele passa a ser vitalício, não perde o cargo, só pode perder o cargo por decisão penal condenatória, transitada e julgada. E mesmo assim, é diferente, né, de quem perde um cargo no servidor público. Então vejo aí que falamos aqui já, né, dessa DPF, né, essa decisão da Lavra de Gilmar Mendes, que sacudiu o Congresso, notadamente a Casa Alta do Senado, e não atua. Em ato contínuo, criou-se uma comissão exatamente para tratar dessa lei do impeachment, talvez em represália essa decisão, né, da Lavra de Gilmar Mendes, e aí a gente tem que esperar os próximos capítulos. Temos também aí a cassação, né, de Zambelli e de Eduardo Bolsonaro, que tendo em vista que a partir da próxima semana, dia 20, 22, o Congresso entrará de recesso, não é nem um pouco demasiado de entender que essa semana ainda o Congresso pode pautar a cassação ou não, né, de Zambelli e de Eduardo Bolsonaro. Não obstante, hoje já está pautado para ser apreciado o pedido de cassação do deputado federal Glauber, que ontem quebrara mais uma vez o decoro e a ponto até mesmo de ocupar a mesa diretora da Casa Baixa, da Câmara de Deputados, impedindo que o presidente Hugo Mota deliberasse, e teve que ser retirado da mesa da presidência por força, né, da polícia legislativa. E aí mais um péssimo exemplo, né, se ele já estava aí na iminência de hoje ser cassado, ali foi um fio condutor, né, e colocou mais brasa ainda para a sua cassação sumária. E vamos esperar aí, ver o que vai acontecer com o Zambelli, porque não tem cabimento a parlamentar que já foi condenada a uma pena de 10 anos, transitada e julgada, teve como via reflexa da condenação, teve seus direitos políticos suspensos, não há como manter o cargo, né? Cuja a perda do cargo, né, é um reflexo automático da condenação. Para além disso, né, é incompatível alguém que está presa continuar atuando como parlamentar. E aí essa é a razão pela qual temos que esperar aí, né, os próximos capítulos para ver se o presidente da Câmara irá cumprir a força normativa da Constituição, pois se diverso for, o Supremo terá que entrar em ação, né, por provocação de algum parlamentar da oposição. E aqui temos também aí a prisão, né, do presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio. Mais um caso, né, odioso para a nossa democracia, pois notadamente quando se tem em mente, né, o histórico, né, de ex-governantes, governadores presos daquele estado. E aí houve Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do presidente da ALERJ, Rodrigo Bacelar. Não obstante, à luz do artigo 53 da Constituição Federal, a respectiva casa da ALERJ ter submetido, né, dada a prisão ao referendo dos deputados, e ontem eles derrubaram, ou seja, revogaram a prisão decretada a prisão preventiva decretada e o afastamento, né, do cargo provisoriamente, com 42 votos a favor e 21 contra e 2 abstenção. E aí, ato contínuo, o respectivo processo foi remetido a decisão foi comunicada
ao Alexandre de Moraes, onde em ato contínuo também não olvidara em determinar o alvará de soltura para libertar o respectivo parlamentar, não obstante ter aplicado diversas medidas cautelares, dentre elas a clássica tornozeleira eletrônica, apreensão de passaporte, restrição para fim de semana e à noite, sair de casa, sob pena de multa. E se Rodrigo Bacelar descumprir qualquer uma dessas medidas imposta, né, no bojo dessa decisão de soltura, fatalmente Alexandre de Moraes irá converter, ou seja, revogar essa liberdade provisória e convertê-la em mais uma prisão preventiva. Tudo vai depender do andar da carruagem e dos próximos capítulos. Basta Bacelar descumprir uma dessas medidas para ser revogada e convertida em mais uma prisão preventiva. Dentre diversos outros fatos novos, né, que podem surgir no decorrer da presente investigação, que essa prisão é preventiva, ou seja, é uma prisão não pena que se dera com base no artigo 312 para garantir a ordem pública, a instrução do processo e demais desiderato processual. Então, nós falamos aí, né, da sanção da lei de isenção de imposto de renda pelo presidente Lula, passará a vigir a partir do 1º de janeiro, para quem ganha até 5 mil e quem ganha de 5 a 7.350 de forma gradativa, ou seja, uma alíquota reduzida. Temos aí a perspectiva, né, para a deliberação acerca da cassação não da deputada Zambelli, que se encontra presa no Estado soberano da Itália e também se encontra independente do pedido de extradição da mesma para o Brasil. Tem também aí a pauta, né, de cassação de Eduardo Bolsonaro, que salta aos olhos, né, o abandono do cargo. É incompatível a pessoa que está morando nos Estados Unidos e ainda mais processado está ocupando um cargo de parlamentar federal. Tem também a casa tem que dar exemplo e deliberar acerca, né, de dada cassação. Falei também aí da DPF, né, que questiona a lei de impeachment de 1950, onde Gilmar Mendes prolatar uma decisão monocrática no sentido de entender e afastar a legitimidade de qualquer do povo para protocolar pedido de impeachment para ministro do Supremo, ato contínuo, otorgando poderes apenas e legitimidade apenas para o Procurador-Geral da República. E aí eu disse, né, que ele deve ter feito isso e deve pacificar a luz do artigo, a por simetria do artigo 103, né, onde prevê, né, o rol de legitimados à propositura de ação direta de inconstitucionalidade das clássicas ações objetivas. E aí agora, outra pauta, né, que também está dando muitas polêmicas, muitas discussões na mídia falada, na imprensa falada, escrita e nas redes sociais, é a cena, né, que o mundo pôde observar ontem, a odiosa cena do parlamentar Glauber, deputado federal, que em razão de ter, né, está sendo pautado, o presidente Hugo Mota, ter pautado para hoje, dia 10, a deliberação acerca da cassação do seu mandato por quebra de decoro parlamentar. Ontem ele quebrou mais uma vez o decoro e agora isso também pode ter sido um fio condutor para catalisar ainda mais o processo, né, de deliberação de sua cassação. E tivemos ontem também, né, a Câmara dos Deputados vagando pela noite, pela madrugada, no sentido de aprovar a PL, né, da dosimetria para redução de pena dos condenados do ataque do dia 8 de janeiro aos 3 poderes, inclusive os generais, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, onde se encontra custodiado, ou seja, preso definitivamente
numa cela da Polícia Federal, no Distrito Federal, onde eu já disse aí, né, que não existe previsão constitucional de prisão especial após o trânsito julgado. Então o presidente da República, em que pese, já está sendo muito agraciado, muito beneficiado e privilegiado com a prisão de Estado-Maior, que, não obstante a sua condenação, o seu édito condenatório já ter transitado julgado. Mas entendo que Alexandre de Moraes fez isso não somente em razão ele ser um ex-presidente da República e a simetria do que fizeram com Lula no passado, mas também para evitar, né, argumentos, né, e alegações dos advogados de Bolsonaro no que aduz eventual prisão domiciliar humanitária. Pois ali, né, segundo a própria decisão de Alexandre de Moraes, diz que ali ele está mais seguro do que propriamente na sua própria casa. Ali ele tem segurança 24 horas, está hospedado numa sala de Estado-Maior, ou seja, feito arquitetonicamente a dedo, 12 metros quadrados, com banheiro dentro, janela, ar-condicionado, televisão, até frigobar e médico 24 horas, e a polícia, a segurança da Polícia Federal, que a qualquer momento que ele precisar ir para um hospital, é mais próximo ainda, e não vai faltar quem o leve. Logo, cai por terra todo e qualquer eventual pedido de conversão dessa prisão, né, pena, em uma prisão domiciliar humanitária. Mas tudo depende do contexto, né? Tudo vai depender do andar da carruagem, né? Do que virão, os capítulos que virão. Ele está apenas nos primeiros dias de cumprimento dessa prisão definitiva. E outro fato também que merece destaque e me chamaram a atenção no dia de ontem foi um aforamento, ou seja, um ajuizamento de uma reclamação constitucional. Para quem não sabe, reclamação constitucional se dá à luz do artigo 102, artigo 105 da Constituição Federal, quando existe violação de súmula de jurisprudência pacífica de tribunais superiores, do próprio Supremo. E aqui eu vou abrir aqui só para dizer as hipóteses, né, em que cabe uma reclamação constitucional, né, que não pode ser, por exemplo, e não, em tese não cabe uma ação, não cabe, por exemplo, uma reclamação constitucional como suscetível de recurso. Mas como realmente não cabe, né? Então, assim também como, por exemplo, na pendência de ação como sucedâneo, ou seja, substituto de ação de revisão criminal. Mas aqui, ó, a reclamação constitucional tem previsão na Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1, artigo 105, inciso 1, e a linha F, e 111A, parágrafo 3º do TST, sendo um instrumento para preservar a competência dos tribunais superiores e as autoridades de suas decisões. Quem não sabe, tribunais superiores é o STJ, Tribunal Superior Militar, Eleitoral e do Trabalho. E o Supremo já está dizendo, está acima de todos, na hierarquia, né? E precedente, né? Quando viola precedentes com regulamentação no Código de Processo Civil, foi regulamentado, né, essa reclamação constitucional no Código de Processo Civil de Fux de 2015, artigo 988 a 993, e na Lei das Súmulas Vinculantes 11.417 de 2006. Seu objetivo principal é sanar atos judiciais ou administrativos que diz respeito à decisão de um tribunal superior ou à própria Constituição, visando a segurança jurídica e a efetividade das decisões. Ou seja, não vejo, né, como prosperar dada reclamação. Explico, como sempre, a resposta é de fácil alcance. Como advogado constitucionalista, atuando há mais de 17, 18 anos na área de direito público e privado, em sede da Justiça Comum Federal e estadual, não vejo como prosperar dada a reclamação, pois o que pretende a colega advogada é rediscutir o mérito do julgamento da ação penal 2668, que condenaram o ex-presidente da República, seus correligionários generais Heleno, Braga Neto, Garnier,
Anderson Torres, etc. No caso do ex-presidente, há 27 anos e 3 meses. E ontem, na calada da noite, a Câmara dos Deputados aprovaram a PL da dosimetria no sentido de diminuir em 50% a pena de todos os participantes, né, condenados, né, do atentado do dia 8 de janeiro. Irei falar um pouco já, de forma mais específica, né, o que entendo sobre essa aprovação da PL da dosimetria. Mas voltando aqui, né, para essa reclamação constitucional, quando eu digo que não vejo como prosperar, é porque ela não pode ser substituta da classificação. Ainda cabe, está dentro do prazo, deu a qualquer tempo a ação de revisão criminal, se tiver um fato novo. E entendo que aqui a colega advogada, né, deve ter feito isso com base no voto divergente, no único voto divergente da lavra do eminente ministro Fux, que disse que o Supremo é literalmente inconstitucional, alegou, né, em seu voto não somente diversas irregularidades no andar do presente julgamento da ação penal 2668, iniciando pela incompetência, segundo ele, disse competência da Justiça Federal, e eu também concordo em tese, não obstante, né, ter que admitir no ponto que quando se trata, né, de um crime como este, não seria crível, tão pouco razoável e beirava a barbárie o Supremo permitir que violações aos ministros da Corte Suprema, violação aos 3 poderes, pudesse ser julgado pelo juiz singular, sem nenhum demérito a nenhum deles. Logo, para além, né, de haver parlamentar, né, o simples fato de haver no meio das respectivas ações parlamentares com foro privilegiado, já atrai todos. E mesmo assim não seria crível que um atentado tão grave, de tamanha natureza, contra os 3 poderes, notadamente contra a Corte Suprema do nosso país, pudesse ser julgado por um juiz monocrático. E eu já disse aí, né, que quando se trata de crimes políticos, não existe muita vantagem ser julgado por um juiz de primeiro grau, que no caso lá seria pelo juiz federal do Distrito Federal, pois a sentença ali que ele iria prolatar, não obstante ser de primeiro grau, mas dali só caberia um recurso, que é como se fosse uma apelação, apelação no civil e apelação no penal, que devolve toda a matéria, que é o clássico recurso ordinário constitucional de competência exclusiva do Supremo. E só iria ganhar um tempinho, mas não iria ter muita diferença. Mas o fato é que eu entendo que o ajuizamento desta reclamação constitucional, cuja relatoria caíra para o ex-ministro Fux, a coincidência, não à toa mesmo, para além de dar esse voto na primeira turma, ele abriu o caminho ali, em ato contínuo pediu a sua transferência para a segunda turma, onde tem André Mendonça e Nunes Marques, né, que faz parte aí da corrente de Bolsonaro. Entendo que essa reclamação constitucional deve ter sido fundamentada com base neste voto, né? E assim também como entendo que não deve prosperar exatamente em razão de não poder ser objeto de uma reclamação constitucional a revisão, né? A revisão de um ético condenatório da lavra do Supremo. Isso aí só pode ser feito no palco da classificação de revisão criminal. E essa ação, né, coincidentemente, foi distribuída, caiu para Fux, onde deram o voto condutor, voto divergente, não somente, né, alegando a incompetência do Supremo para julgar a ação penal 2668, como também, por via reflexa, absolvendo todos os réus, salvo o Malgucci, que era o delator. Foi uma decisão mais teratológica que eu já vi na minha vida, e eu fiz no mínimo 2 vídeos dizendo, né,
falando do voto teratológico do eminente ministro Fux, sem nenhum demérito ao mesmo, falando sobre a perspectiva da dogmática penal e da dogmática constitucional. Veio, portanto, que estamos numa iminente e manifesta crise de legalidade e legitimidade sem precedentes. É uma insegurança jurídica total. É por isso que batizo o presente vídeo como julgamento da DPF, da lei de impeachment, né? Cassação ou não de Zambelli, de Glauber, de Eduardo Bolsonaro, aprovação da PL da dosimetria, ajuizamento da reclamação constitucional. Faço isso tudo à luz do constitucionalismo abusivo da Lavra, do eminente colega norte-americano, best-seller, professor da Universidade da Flórida, a saber, sua excelência, doutor David Landau, autor da tese do constitucionalismo abusivo, abuso a ponto de o mesmo, no bojo da respectiva tese, defender que, não obstante, né, de um lado ser legítimo, né, determinada autoridade, né, como chefe de Estado, chefe de governo, bem como determinados parlamentos, como é o nosso aqui, bicameral, ter legitimidade, né, de legislar, na qualidade de poder legiferante, tanto na qualidade de constituinte originário como derivado. Todavia, não é nem um pouco demasiado no ponto lembrar que o mesmo defende que, não obstante, de um lado existe a legitimidade do parlamento e do chefe do poder executivo, seja ele estadual, federal, municipal, ao revés, os mesmos não podem fazer desvio de finalidade, abuso de direito. Encaixa exatamente nessa tese do constitucionalismo abusivo. É como Maduro usa decretos, Trump usa a lei Magnitsky, Putin, por meio de decretos, e demais, né, ditadores, que se de um lado é legítimo o presidente, né, fazer uso do respectivo decreto, mas a depender, né, do objetivo, do que se destina, ele será eivado, revestido de uma crise de legalidade e legitimidade. E é isso que defende o colega constitucionalista norte-americano, a saber, Dr. David Landau, no bojo da sua tese do constitucionalismo abusivo. Existe também outro colega constitucionalista, para quem também eu tenho na minha mais alta conta, Dr. Marcelo Neves, brasileiro. Antes, os brasileiros iam estudar fora, em Coimbra, em Harvard, MIT, na Europa. Mas hoje a gente tem um brasileiro, a saber, Dr. Marcelo Neves, constitucionalista de proa, ensinando os europeus e os americanos direito constitucional. Barroso também, ex-presidente do Supremo, aposentado, e é professor também dos Estados Unidos, da Universidade dos Estados Unidos. Mas o fato é que essa tese do constitucionalismo abusivo defende exatamente isso. É uma democracia, ou seja, não obstante ser legítimo chefe de governo, chefe de Estado, no caso dos presidentes da República, no caso dos parlamentos, né, federais, estaduais, municipais, né, legislarem, ter a luz da independência, do princípio federativo da independência dos poderes, mas a depender do desvio de finalidade, do abuso de direito, da ingerência que fazem, isso consubstancia em um constitucionalismo abusivo, devendo ser rechaçado. Ativismo judicial é uma coisa, abuso de direito, desvio de finalidade é outra. Ativismo legislativo, o legiferante é uma coisa, desvio de finalidade, abuso de direito, de autoridade e ingerência é outra. E é isso que defende a tese do constitucionalismo abusivo da Lavra, do eminente colega, professor da Universidade da Flórida, Dr. David Landau.
que consiste exatamente isso que o parlamento aqui nosso está fazendo, em represária à medida do governo, como por exemplo aí a COP, tivemos aí 10 dias de COP 30. E aí, em represária nessa COP 30, o Congresso derrubou o veto do presidente no que aduz à flexibilização dos alvarás, né, para a defesa do meio ambiente. Aí eu digo, isso aqui se encaixa aí dentro dessa tese do constitucionalismo abusivo, ou seja, é um constitucionalismo, é uma democracia revestida de legitimidade e legalidade, mas do outro lado também revestida de abuso de direitos e institucionalidade, ou seja, o que fizeram ontem na calada da noite, aprovando essa PL da dosimetria, com o objetivo de desconstituir, ou seja, de descriminalizar alguns tipos penais, torná-lo não crime, redução da pena em até 50%. Isso é uma espécie de revisão criminal. E isso não pode. É como diz, pode isso, dona Déia? Pode isso, Constituição? Eu digo que não. Por isso aqui, fere e julga de morte o princípio federativo da independência dos poderes. Para além disso, esse PL da dosimetria aprovada na calada da noite ontem pela Câmara dos Deputados Federais, ela é um projeto, na verdade, de anistia batizada ou denotada como dosimetria, pois a anistia não existe. Se não existe remota possibilidade de autoanistia, e quando eu falo autoanistia, entenda-se por autoanistia. Autoanistia, porque não existe previsão legal na Constituição para a autoanistia? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Não existe previsão para a autoanistia exatamente porque a autoanistia não pode aquele agente, no caso de um general, no caso de um ex-presidente da República, que agia em nome do Estado, ele mesmo se autoanistiar. Isso é uma coisa anacrônica, que não existe, ou no mínimo não deve existir, ou seja, é um paradoxo, para não chamar de uma utopia jurídica, ou de um limbo jurídico, legislativo. Não existe. E aí, como não existe, eles são sabedores, né, que não existe a remota possibilidade de autoanistia de nenhum desses generais, nenhum desses mentores intelectuais, como o ex-presidente da República e os generais conseguiriam autoanistia. Aí batizaram de PL da dosimetria, que não deixa de ser também o quê? Uma anistia de mais de 50%, não somente da pena, como também da progressão do sistema atual de progressão do regime, que hoje exige no mínimo cumprimento para progredir de regime, sair do regime fechado para o semiaberto, 25% de cumprimento da pena, a depender do tipo penal, a depender do tipo, né? Se é de onda ou não, incidente ou não, para 16% de cumprimento, ou seja, no caso do presidente, segundo as contas, segundo a equação que fizeram, ele teria que passar só mais 2 anos e 4 meses em regime fechado. E isso, se não for uma anistia, eu não sei o que é não. Não obstante, tem que adiantar e lembrar no ponto, na qualidade de um advogado constitucionalista, que fatalmente o presidente da República irá vetar todos esses projetos, e é legítimo. E para quem não sabe, né, existem 2 tipos de veto que o presidente pode fazer. O veto político, que é aquele que fere o interesse público, e aqui fere, né? Que tem uma pesquisa aí dizendo que mais de 50% da população aprova a prisão de Bolsonaro, e mesmo que não aprovasse em tese, nem se diga, né, que pode, por exemplo, o clamor público repercutir num ético condenatório, numa decisão, somente a competente e clássica ação de revisão criminal, habeas corpus, mas jamais, repito, o poder legiferante teria ou tem competência para fazer uma atípica
revisão de pena, que é isso que eles estão fazendo. E pior ainda, não cabe ao poder legiferante, não cabe ao poder legiferante tratar ou deliberar sobre dosimetria de pena. Isso aqui, dosimetria de pena é só do juiz da execução. Hoje, no caso, só quem tem a legitimidade é Alexandre de Moraes, que é o relator e o juiz responsável para o cumprimento da pena, notadamente da ação penal 2668. Logo, entendo aqui que, dado o projeto, natimorto sob a perspectiva material e formal, ou seja, ele é visivelmente e cristalinamente inconstitucional. E isso irá legitimar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva a vetar, não somente sob a perspectiva por ferir o interesse público, mas também por ferir e julgar de morte o princípio federativo da independência dos poderes. Exatamente por quê? Porque fere e julga de morte o princípio federativo. E não cabe ao Congresso tratar de dosimetria, tão pouco de revisão criminal. E esta é a razão pela qual a PL, aprovada na madrugada de ontem, foi denotada ou batizada como da dosimetria, exatamente porque não existe remota possibilidade de autoanistia, notadamente para aquelas pessoas que agiram em nome do Estado, bem como generais, militares de alto escalão e o chefe supremo de todos eles, a saber, o presidente da República. Então, sabendo que não existe remota possibilidade, né, e constitucionalidade para se aprovar o projeto de anistia, autoanistia, o relator, que é Paulinho da Força, enveredou pelo caminho de mudar o nome de PL da dosimetria, não obstante tratasse da mesma coisa, ou seja, de anistia. Se isso aqui não for anistia, e ainda que em tese não tivesse esse propósito, não cabe o poder legiferante ou legislativo tratar de dosimetria da pena, pois isso aqui cabe e é competência exclusiva do juiz da execução com base na LEP. Quem não sabe, LEP é a Lei de Execuções Penais. No caso de Alexandre de Moraes, do Supremo, não obstante o mesmo ter atraído a competência, né, para continuar a ser o juiz executor da pena, mas na prática, né, nas instâncias inferiores, o que ocorre é que quando transita julgado uma sentença de primeiro grau, cessa a jurisdição do juiz de piso, ou seja, do juiz de primeiro grau, e a respectiva pena, o respectivo processo, a pena passa a ser executada pelo juiz da execução. Mas no caso da ação penal 2668, Alexandre de Moraes continua sendo o juiz responsável para a execução da pena. Logo cai por terra toda e qualquer remota, inadequada alegação de o respectivo projeto poder ter a legitimidade e competência de tratar de pena. Razão pela qual eu entendo que o presidente da República, a saber, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, irá vetar fatalmente, que ele pode, né, vetar tanto o veto político, quando fere o interesse público, e no caso aqui o veto jurídico, quando fere a Constituição e salta aos olhos a manifesta violação aos colorários do princípio federativo da independência dos poderes. E segundo o relator, saber Paulinho da Força, diz que, de acordo com os cálculos dele, o presidente, se o Congresso, porque isso aqui, essa PL chamada, batizada como dosimetria, será submetida
já fora, né, submetida à Casa Alta, para referendo ou não. Entendo que lá não irá passar, mas mesmo que passe, fatalmente Lula irá vetar. Não obstante, né, o próprio Congresso poder derrubar o respectivo veto, ocasião em que haverá espaço para diversas ações direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo, pois a inconstitucionalidade salta aos olhos. Não existe, ainda que essa PL tenha sido batizada como dosimetria da pena, pior ainda, não cabe ao poder legiferante ou legislativo tratar de dosimetria de pena. Isso aqui somente o juiz da execução com base na LEP, ou seja, Lei de Execuções Penal. Ademais, aí eu digo, pode isso, dona Dea? Pode isso, Constituição? Eu digo que não. Não pode. O Congresso Nacional, na qualidade de poder legiferante ou legislativo, só se fosse no bojo de uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não na qualidade de constituinte derivado. Tratar de dosimetria da pena, tampouco de remota possibilidade de alta anistia, pois os agentes que agirem em nome do Estado não podem agora querer se valer da própria torpeza e querer conceder ou deferir alta anistia, ora denotada por essa PL da dosimetria, que não passa de uma jogada política para tentar agradar gregos e troianos, ou seja, é uma lei aprovada com o destinatário certo. E isso não pode, dona Dea. Entenda por dona Dea, a Constituição Federal veio, portanto, que a crise de legalidade, a iminente e manifesta crise de legalidade e legitimidade nos três poderes salta aos olhos, a ponto de deixar os súditos administrados e até mesmo os judicionados sem acreditar mais na rigidez das instituições democráticas de direito, que é para dar exemplo. E é por isso que o Brasil nunca esteve tão dividido, com esse extrema direita e extrema esquerda. Herança maldita herdada do ano que nunca passara de ISO, de 1968, o ano que entraram para os anais da história como o ano que nunca passara, onde 5 anos antes mataram o ex-presidente, o saudoso presidente John Kennedy, 5 anos depois o seu irmão, a saber, o senador Kennedy. No mesmo ano mataram o líder, o ativista norte-americano Martin Luther King. Guerra do Vietnã, Guerra Fria, e foi exatamente essa Guerra Fria que otorgaram essa herança maldita desse extremismo, extrema direita e extrema esquerda. Os Estados Unidos, representado pelos republicanos, onde Trump faz parte, e a esquerda pelos democratas, onde Biden, Barack Obama e Câmara Harris fazem parte, e agora o primeiro muçulmano eleito como prefeito, a maior cidade, o maior PIB dos Estados Unidos, a saber, New York, ou seja, Nova York. Exatamente fruto dessa herança maldita da Guerra Fria, essa guerra ideológica entre direita e esquerda, no caso, entre capitalismo e socialismo. E hoje, aí me vem à mente Nietzsche. Nietzsche, à época, fora pedagógico, no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento, nada aprisiona mais do que as ideias, as culturas, os costumes, o vício e a ignorância.
cuja ignorância e o vício em que pese são as maiores arqueis ou causa-mães sob uma perspectiva filosófica, responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Elisabeth Naumann, uma justa filósofa alemã, para quem a tenho na minha mais alta conta, criou a tese da espiral do silêncio, a ponto de dizer que pessoas das mais diversas castas ou níveis sociais, econômicos, culturais, filosóficos, ideológicos, jurídicos, teológicos, não obstante saberem que determinada coisa é errada, mas para agradar determinadas correntes dominantes, vão para as mídias e massas dizer exatamente o contrário, ou seja, exatamente o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. E é por isso que sempre eu sou defensor da tese, onde defendo que assim como Deus, todo bom pai, todo bom professor e todo bom advogado, não deve dizer no caso do pai o que o aluno quer ouvir, no caso do filho, no caso do pai, o que o seu filho quer ouvir, no caso do professor, o que o seu aluno quer ouvir, no caso do advogado, o que o seu cliente quer ouvir. A não ser o que ambos, em tese, queiram ouvir, esteja de acordo com a ética moral, a lei de Deus e a lei dos homens. Pois Tiago é pedagógico, se de dizer que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens nos coloca na condição de pecadores. Logo, devemos não somente cumprir a lei de Deus, como também a lei dos homens. E são com essas breves palavras que me vem à mente aqui um poeta espanhol, a saber, Francisco Gumões Quevedo, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer, abre aspas, ser adepto, que as palavras são como as moedas, onde às vezes muitas não valem nada, como é o caso da moeda da Argentina, e outras, ao revés, valem muito, como é o caso do euro, dólar, notadamente do dinar, do Kuwait, que equivale mais do que o euro e o dólar. Ato contínuo, sendo adepto das poucas palavras que valem muito. No sentido de concluir o pré-estudo temático, ato contínuo, enfatizando que não há salvação fora da lei, tampouco fora da força normativa da Constituição, como também defendia o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, saber Sua Excelência, Marco Aurélio. Não há salvação fora da lei. E me vem à mente outro ministro da Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, aposentado, a saber Sua Excelência, Eros Graus, para quem também o tenho na minha mais alta conta. Eros Graus criou uma tese, fez um ensaio de direito constitucional, diferenciando a norma posta da norma pressuposta. Ele diz que a norma posta é a força normativa, a lei escrita, e a norma pressuposta é o verdadeiro espírito da lei. Logo, não é nem um pouco demasiado do ponto de lembrar, em uma última síntese estreita, que cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, ato contínuo nos coloca na condição de pecadores. E é exatamente esta a razão pela qual quem abusa do direito, faz desvio de finalidade, por via reflexo, comete ato ilícito. E não podemos corrigir e combater o crime perpetrando o crime maior ainda, a saber, a manifesta e reiterada violação à força normativa da Constituição. Pense nisso, pois o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, por via reflexo, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de botar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia.
apenas jogar luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nessa iminente e manifesta crise de legalidade em que o mundo está a presenciar. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com outras pessoas, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que eu irei fazer. E se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Diga de onde está a falar. Até a próxima e fique com Deus.